seja o nome do Senhor. O nosso tema do estudo de hoje é santidade, atributo moral de Deus. O texto que nós vamos ler está em Mateus 5,48, que diz: portanto, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Então, a santidade é a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus, o princípio básico de suas ações e avaliador único e verdadeiro de suas criaturas. A santidade. A santidade é o único avaliador de uma criatura de Deus. Quando falamos isso, nos referimos aos seres humanos, porque os animais, eles não têm como escolher ser santo, a praticar a santidade, a buscar a santidade. Santidade é estar separado e acima do que é mau e imperfeito, o pecado. Devemos entender bem isto. Nós devemos ser separados do pecado, de todas as coisas que são mais imperfeitas. A santidade, ela é a perfeita bondade de Deus, a soma de todas as suas qualidades morais. Em Deus, todas as qualidades morais, elas estão unidas. Elas agem da mesma forma, no mesmo sentido, no mesmo objetivo. Elas estão perfeitamente interligadas. Deus, ele é perfeitamente bom. Em Marcos 10:18, Marcos 10, capítulo 18, Jesus Cristo diz ao jovem rico, respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Somente Deus é perfeitamente bom. Deus, em todas as suas qualidades, elas estão distribuídas em harmonia. Como já falamos, elas, além de estarem interligadas, elas estão em harmonia. Elas estão em perfeita harmonia uma com as outras. Os atos de Deus, tudo aquilo que ele faz, condiz com o seu caráter de santidade, bondade. Os atos de Deus, eles não desmentem aquilo que Deus é: santo, 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 santo. Deus, ele é santo, e seus atos não desmentem isto. Por isso que Jesus falou para o jovem rico: só existe um que é verdadeiramente bom, Deus. Deus deseja e faz o que ele quer. O homem deseja uma coisa e pratica outra.
Deus, ele só faz aquilo que ele quer. O homem não. O homem é diferente. Ele deseja uma coisa e pratica outra. Isto está aqui em Romanos 7, do 19 ao 25. Aqui Paulo fala: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu o que faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Nós cristãos, nós lemos a Bíblia e vemos a vontade de Deus, o que é certo e o que é errado. Mas às vezes, mesmo sabendo que algo é errado, nós praticamos, deixamos os desejos da carne prevalecerem sobre nossa vontade. Desejamos uma coisa e fazemos outra. É claro que o verdadeiro cristão, se ele cair no pecado, ele vai se arrepender, pedir perdão a Deus, e aquilo ali ele vai lutar para nunca mais praticar, porque ele sabe que desagradou a Deus. Ele tem no seu coração e na sua mente a lei de Deus, e ele quer viver e agradar a Deus. E quando ele erra, ele deve pedir perdão a Deus e não praticar mais aquilo que ele praticou. Esta é a verdade. Deus, ele é perfeito. A sua vontade é ilimitada. Ele só faz aquilo que ele deseja, o que ele quer. Ele cumpre aquilo que ele promete, ele vive aquilo que ele é. A santidade, a bondade, o amor. Deus é perfeito. O ser humano, como ser limitado e imperfeito, ele precisa de Jesus Cristo para o livrar da escravidão do pecado. Hoje nós vemos nos jornais, nas redes sociais, pessoas que aceitaram um cargo até mesmo na política, como prefeito, governador, presidente e até reis em alguns países, que devem viver uma coisa e recebem para viver da maneira correta, praticar a lei, a verdade,
lutar pelos necessitados, mas não. Ele se envolve na corrupção, seja por dinheiro, por medo ou pela arrogância e a vaidade. Ele é dominado pelo pecado, porque ele não tem Cristo. Ele não tem Cristo como o seu libertador. A santidade, ela é o objetivo final de Deus, o que Deus determinou como alvo para o ser humano. Um dia, depois do grande julgamento, que está em Apocalipse 20, nós iremos para um lugar onde não existirá mais o pecado. Nós, quando eu falo nós, são aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Em Romanos 8, de 1 a 6 diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Pendor quer dizer inclinação. E aqui o versículo seria assim: porque a inclinação da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Então Jesus Cristo, ele morreu para que nós nos tornássemos santos, separados do mal e da imperfeição. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem da nossa carne, dos nossos atos, da nossa vontade, para que ninguém se glorie diante de Deus. No dia do juízo, ninguém vai poder chegar para Deus e dizer: não, eu mereço entrar no céu porque eu fiz isso, isso e isso. Não. Uma pessoa só vai entrar no céu se ela aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos pelo teu infinito amor, Pai, por tu ter enviado Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, porque nós, por nós mesmos, nunca conseguiríamos chegar a ser avaliado por aquilo que tu determinou para o ser humano, o ser santo como tu és santo. Muito
obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, ao nosso amado Pai eterno, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.